Livro O Verdadeiro Evangelho, autor Paul Washer. Apêndice 1. Um modelo de pregação do Evangelho. Prefácio. As pregações de Paul Washer são muito conhecidas pelo modo como paixão e verdade se combinam, redefinindo aquilo que cremos e transformando o modo como vivemos. Observar o quebrantamento deste pregador ao falar sobre as profundidades do conhecimento de Deus tem feito com que vários jovens no Brasil e no mundo abandonem vidas carnais, muitas vezes baseados em um evangelho reduzido e falso, o que é todo insuficiente para salvar. Muitos de nós já fomos impactados pela pregação chocante, mensagem ministrada em uma conferência de jovens em 2002 e que já possui mais de 1,5 milhão de acessos apenas em sua versão legendada em português. Outros de seus vídeos têm acertado em cheio os maiores ídolos do evangelicalismo brasileiro, alcançando centenas de milhares de crentes incrédulos. Não podemos sequer tentar mensurar o número dos testemunhos de vida sendo transformadas, igrejas sendo avivadas e perdidos sendo salvos. O que nem todos sabem é que fora do Brasil, o pastor Paul Washer é muito mais conhecido por suas exposições em Romanos 3, 23 ao 28, do que por todas as suas obras, pregações. Ele próprio brinca, dizendo que é conhecido por causa de um único sermão. Se isso é verdade, não há como afirmar. Todavia, muitos certamente concordarão com o que segue, as dezenas de gravações que possuímos com mensagens do irmão Paul, ensinando a respeito do que ele mesmo chama de as maiores palavras da Escritura. São os melhores sermões já pregados por Paul Washer. Quando publicamos uma dessas pregações no blog, Voltemos ao Evangelho, não poucos testemunham nunca terem ouvido pregações tão poderosas. Este livreto é resultado de uma união desses vários sermões em Romanos 3. Existem dezenas deles em inglês e espanhol e praticamente todos foram consultados um por um. A estrutura principal foi retirada do vídeo As Maiores Palavras da Escritura, traduzido pelo Voltemos ao Evangelho, disponível no site. Ao texto daquela pregação foram adicionadas considerações que aparecem em outros vídeos e, por fim, tudo foi adaptado da linguagem falada para a escrita, a fim de melhorar a leitura, mas sem remover as características típicas de uma pregação. Minha mais sincera oração é que Deus use esse livreto para fazer no Brasil o que Ele mesmo tem feito no mundo, que essa mensagem, a mesma que converteu várias almas, que transformou vários crentes e que avivou várias igrejas ao redor do planeta, possa ser um meio de transformação para os irmãos e irmãs da fala portuguesa. Nunca esqueçamos que o Evangelho não é só o fundamento da nossa fé, mas o único meio pelo qual toda a vida cristã pode existir, pois fora de Cristo tudo não passa do mais completo absurdo. Iago Martins, blog Voltemos ao Evangelho. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, por ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, do 23 ao 28. Introdução. Nós temos diante de nós o que ao longo da história da igreja muitos eruditos e pregadores, como Martin Lloyd Jones e Charles Spurgeon, disseram: a catástrofe da fé cristã, a cidade fortificada do cristianismo e a grande estrela brilhante das Escrituras. Eu já ouvi homens muito piedosos dizerem que se eles perdessem a Bíblia inteira e pudessem guardar somente uma passagem, essa seria a que eles guardariam, pois nesses versos encontra-se a verdadeira salvação dos homens, o verdadeiro evangelho de Jesus.
Há palavras aqui que possivelmente são as palavras mais importantes em toda a Escritura, e nós não podemos entender o Evangelho de Jesus Cristo sem entendermos algumas dessas palavras que são ditas neste pequeno texto. Alguém descreveu esse texto, Romanos 3, 25, 26, como a acrópole da fé cristã. Nós podemos estar certos de que não há nada que a mente humana possa jamais considerar que seja, em qualquer sentido, tão importante quanto esses dois versículos. A história da igreja demonstra muito claramente que eles têm sido o meio usado por Deus, Espírito Santo, para trazer muitas almas da treva para a luz e para dar muitos pobres pecadores o seu primeiro conhecimento da salvação e a sua primeira segurança quanto à salvação. 1. A questão é, se você não entender a glória de Deus que é manifesta no Evangelho, como então você viverá? Em nossos dias existem tantos indivíduos que nós chamamos de endurecidos ao Evangelho, os quais na verdade são ignorantes e não duros em relação ao Evangelho. Existem tantos outros que são realmente nascidos de novo e que estão em busca de motivação, razão, zelo e força na vida cristã, mas não entendem que toda a força da qual eles precisam se encontra somente na verdade do Evangelho. Não existe nada profundo e mais valioso do que as boas novas consumadas por Jesus Cristo naquela cruz. Se entendermos bem essa verdade, teremos todo o fogo. Todo o fogo do que precisamos ardendo em nosso coração, e não precisamos mais da falsa empolgação, emocionalismo vazio ou entretenimento barato. Precisamos entender algumas coisas sobre nossa missão nessa terra. Fazer missão não significa enviar missionários, tampouco criar organizações. Fazer missão significa comunicar a verdade de Deus aos homens. Você pode enviar todos os crentes do seu país como missionários, todavia, se eles não estão comunicando a verdade do Evangelho, isso não passa de tolice carnal. Além disso, precisamos entender que nós vivemos em dias nos quais o Evangelho não está muito claro em nossas mentes. Um grande pecado de nossa era é o que chamaríamos de reducionismo do Evangelho. Muitos pensam conhecer o conteúdo das boas novas de Cristo, mas não percebem que o Evangelho na América de hoje foi reduzido a 4 leis espirituais e há 5 coisas que Deus quer que você saiba. O Evangelho é tratado como uma pequena verdade, um assunto útil apenas para a classe de novos convertidos, algo que você aprende em 5 minutos, faz uma oração e logo em seguida avança para coisas maiores. Nós tomamos o glorioso Evangelho do nosso bendito Deus e o transformamos em pequenas perguntinhas vagas, como: você sabe o que é pecador? Ou você quer aceitar Jesus como seu único Salvador? E se alguém responde afirmadamente a esta questão, nós palpamente a declaramos salvas após repetirem a nossa oração. Nós ouvimos incontáveis histórias de evangelistas indo para o exterior e pregando para dezenas de milhares de pessoas, gerando milhares de convertidos. No entanto, assim que o missionário os procura, ele não encontra uma sequer frequentador na sua igreja. Nós vivemos em uma era de superficialidade, em uma era no qual se faz muito barulho. No entanto, o que tem sido realmente conquistado? Espero que ninguém fique ofendido com isso, mas há muitos anos eu comecei a compreender como nós somos um povo estúpido. Há alguns anos, um amigo da Colômbia Britânica me enviou um livro sobre lógica. Eu precisei ler o primeiro capítulo cerca de 3 vezes para compreender bem o que estava sendo dito e concluí que aquilo que se tratava da mais alta expressão da lógica que eu já havia lido era muito complicado, mais complicado do que qualquer coisa que eu havia lido na universidade. Porém, ao fechar o livro, notei que na frente dele havia um desenho rabiscado de tinta e, ao olhá-lo melhor, observei que, para minha surpresa, que no desenho havia algo semelhante à criança de 8 ou 9 anos de idade em pé diante de um professor sendo questionadas. Então eu percebi que aquele livro de lógica escrito por um antigo puritano
era, na verdade, o básico para crianças de escola primária. Sendo assim, uma das coisas que eu quero encorajá-la a fazer é isso. Na sua leitura das Escrituras e em sua busca para conhecer mais a respeito de Cristo, não se dê tanto à literatura contemporânea, mas retroceda na história e descubra algumas das maiores coisas já escritas. Eu diria a você que a nossa maior necessidade é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo e proclamá-lo. Eu sempre digo isso, especialmente a jovens missionários com os quais tenho lidado. Tudo que eu preciso é um homem simples o suficiente para andar no meio de uma praça com uma Bíblia aberta, pregando o Evangelho de Jesus Cristo até que alguém saia convertido ou ele saia deitado numa maca. Nós precisamos de pregadores, precisamos de homens e mulheres que creiam que essa tarefa é tão grandiosa que nem todas as estratégias do mundo, à parte do Evangelho, podem fazer uma única alma ser convertida. Há um poder de Deus para a salvação e esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que eu gostaria de tomar um tempo para meditarmos sobre esse assunto. Sei que alguém logo reivindicará dizendo: mas irmão Paul, nós entendemos o Evangelho. Oh, meu caro, preste bastante atenção ao que eu tenho que lhe dizer. Há muitos para se estudar hoje a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo e da correta interpretação do livro de Apocalipse. Porém, eu posso lhe assegurar que você entenderá tudo a respeito do livro de Apocalipse e tudo a respeito da segunda vinda no dia em que tudo aquilo acontecer. Mas eu também posso lhe assegurar que você gastará uma eternidade de eternidade nos céus e ainda não compreenderá o Evangelho de Jesus Cristo totalmente. Isso não é uma matéria básica do cristianismo, no qual nos livramos em 5 minutos de aconselhamento e depois partimos para as coisas mais grandiosas. Não há nada mais grandioso na vida cristã do que o Evangelho. Nunca haverá nada mais grandioso do que o próprio Evangelho. Não há poder para salvar a parte da clara proclamação do Evangelho. Muitos acham que o Evangelho é algo apenas para o homem perdido, para aquele que não ouviu sobre Jesus, mas não pense que para por aí. A maior motivação, a única verdadeira motivação na vida cristã é o que Deus fez por nós na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Sempre que estou em conferências sobre missões, eu fico extremamente exultante ao ouvir os testemunhos e os cânticos, de tal modo que o meu desejo imediato sempre é comprar uma passagem de avião e ir a algum lugar a fim de pregar o Evangelho onde ele ainda não tenha sido pregado. Todavia, eu descobri que até mesmo o fogo que é levantado através de conferências de missões rapidamente morre. Eu sempre me perguntava se haveria um medicamento mais forte, algo que eu manteria um homem no campo, algo que eu faria uma mulher permanecer quando tudo dentro deles está gritando. E eu percebi que para tanto é necessário mais do que uma conferência, um livro ou alguns cânticos. Nós precisamos de revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos deve ser motivado por essa única coisa, o Evangelho daquele que derramou o seu próprio sangue por nossa alma. O cristão vive entre 2 dias, o dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante Cristo. Isso que é motivação. Agora olhemos para esse novo, pequeno, reduzido e falso evangelho e comparemos ao evangelho que é revelado na palavra. É isso que iremos fazer ao estudar esse glorioso texto de Romanos 3. Vamos observar essa passagem linha por linha e buscar descobrir pela graça de Deus o que está sendo pregado nela, a fim de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para o bem do destino eterno das nossas almas.